Bem-vindo de volta à plataforma Cripto, o canal onde nos concentramos no que realmente importa nos mercados financeiros. Se você está aqui é porque quer uma análise real, não procura conversas emocionais sobre preços, não procura previsões sensacionalistas, mas sim uma compreensão clara de porque que o dinheiro se move da maneira que se move. Então você está no lugar certo. O vídeo de hoje é extremamente importante porque um único comentário de David Schwartz causou pânico, confusão e medo em toda a comunidade XRP. Mas, na minha opinião, quase todos perderam completamente a verdadeira mensagem de David Schwartz. E assim que você entender, pode na verdade ser uma das validações mais fortes que já vimos para um futuro de 3 dígitos. Ao mesmo tempo, algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Estamos vendo stress sério e volatilidade no mercado global de metais. O ouro e a prata estão a recuar agressivamente, e isso não é aleatório. Isto não é apenas uma correção normal. Esta é parte de uma mudança muito maior no sistema financeiro global. Quando você conecta estes pontos corretamente, o que começamos a ver não é medo, mas oportunidade. Isso é exatamente o que vamos analisar hoje antes de começarmos. Eu só quero agradecer a todos os que apoiam este canal. Cada gosto, cada inscrição, cada comentário ajuda a plataforma Cripto a crescer. Este canal existe para ajudar pessoas comuns a entender conceitos financeiros complexos de uma maneira simples. O seu apoio realmente importa. Então, se você encontrar valor neste conteúdo, reserve um segundo para apoiar o canal, clicar em gosto. Dito isso, vamos ao que interessa. Precisamos de começar com o que está acontecendo agora no mercado de metais, porque é aqui que a maioria das pessoas está errando na história. Nas últimas semanas, a prata em particular mostrou um comportamento de preço extremo. Vimos um movimento vertical muito acentuado para cima, seguido por uma retração repentina e agressiva. Este tipo de ação de preço não é normal. A volatilidade extrema como esta geralmente sinaliza um ponto de transição importante no mercado, seja uma continuação poderosa ou, mais frequentemente, um topo significativo. Há cerca de uma semana atrás, eu disse que acreditava que estávamos muito perto do fim desta corrida de metais. Na época, muitas pessoas discordaram, especialmente os detentores de ouro e prata a longo prazo. Os metais são tradicionalmente vistos como ativos de refúgio seguro, especialmente durante a incerteza económica. Mas os mercados não se movem com base no conforto, eles movem-se com base em mudanças de regime. E é exatamente isso que estamos vendo agora. A prata não se move em linhas retas, move-se em ciclos, longos períodos de acumulação, seguidos por agitações bruscas. Quando o preço se torna vertical, quando o momento se torna emocional, é geralmente quando o dinheiro inteligente começa a preparar para sair. Quando o dinheiro inteligente começa a preparar para sair. E agora estamos vendo o resultado. Uma grande correção num período de tempo muito curto. Isto não significa que a prata vai para zero. Não significa que os metais desapareçam. Mas sugere fortemente que a fácil valorização dos metais fica para trás neste ciclo. Então porquê é que isto está acontecendo agora? Porquê é que o ambiente monetário global está mudando? Porque nós estamos a fazer uma transição de um mundo de altas taxas de juro para um ambiente de baixas taxas de juro e dinheiro fácil. Isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Por anos, as altas taxas empurraram dinheiro para ativos conservadores, títulos, ouro, prata e posições defensivas. Mas esse ambiente está chegando ao fim. Com mudanças políticas, mudanças na liderança do Banco Central e pressão económica aumentando, os mercados estão começando a precificar taxas mais baixas e liquidez renovada. E quando o dinheiro se torna barato novamente, o capital não se esconde, ele assume riscos. Ele move-se para ativos de crescimento, move-se para tecnologia e cada vez mais ele move-se para ativos digitais também. Isto é exatamente como os ciclos anteriores funcionaram. Em ambientes de dinheiro apertado, a segurança vende. A segurança vence. Em ambientes de dinheiro solto, a inovação vence. E agora os mercados estão começando a mudar as suas expectativas. A correção dos metais não é um colapso, é uma rotação. O dinheiro não desaparece, ele se move. E é aqui que o XRP entra em cena. Apesar de todo o barulho, apesar da fraqueza de preço a curto prazo, o XRP está mostrando sinais de estar formando um fundo. Isso é o que geralmente acontece logo antes do grande capital se mover para um novo setor. A volatilidade aumenta, as mãos fracas saem, as mãos fortes acumulam silenciosamente. E é por isso que o que o David Schwartz disse importa tanto, porque o seu comentário não veio isoladamente, veio num momento em que o sistema financeiro mais amplo se está preparando para uma nova fase. Uma fase definida pela liquidez, pela adoção tecnológica e por uma nova infraestrutura financeira. A maioria das pessoas ouviu medo nas suas palavras. O que eu ouvi foi honestidade, perspectiva e experiência. E quando você combina isso com o que está acontecendo globalmente agora, pinta uma imagem muito diferente do que a maioria das pessoas está vendo. Porque é aqui que a maioria das pessoas compreende completamente mal a situação. Quando alguém como David Schwartz fala, especialmente sobre preço, você não pode ouvir de forma emocional. Você tem de ouvir contextualmente. Você tem que entender que ele é,
Você tem que entender quem é que ele é, qual é o seu papel e como é que as pessoas como ele pensam sobre mercados. David Schwartz não é um influenciador do YouTube. Ele não está tentando inflacionar um token. Ele não está tentando criar hype. Ele é o diretor de tecnologia da Ripple e um dos arquitetos originais do livre razão XRP. O trabalho dele não é prever preços. O trabalho dele é construir infraestrutura que funcione em grande escala. Então, quando ele fala sobre preço, ele faz com cuidado, conservadoramente e honestamente. A pergunta que lhe foi feita é muito importante. Alguém pediu a ele para basicamente acabar com a ideia de um XRP de 3 dígitos. Eles queriam que ele saísse e dissesse claramente que o XRP não pode e nunca alcançará 50 ou 100 dólares. Esta pessoa estava frustrada com os influenciadores e queria uma figura de autoridade para encerrar a discussão de uma vez por todas. E a resposta de David Schwartz não foi o que as pessoas esperavam, e é por isso que tantas pessoas entraram em pânico. Ele disse que não se sente confortável em dizer que o XRP não pode alcançar esses preços. Ele acrescentou que, embora não ache provável, também não achava provável que o XRP chegaria a 25 cêntimos. Ele até mencionou que começou a vender XRP a 10 cêntimos, porque o preço já parecia insano na época. E é aqui que as pessoas pararam de ouvir. Eles ouviram, não é provável, e imediatamente chegaram à conclusão de que David Schwartz é pessimista em relação ao XRP. E isso não é o que ele disse. O que ele realmente disse é muito mais do que uma simples declaração otimista ou pessimista. O que o David Schwartz está realmente explicando é a incerteza em mercados impulsionados pela inovação. Ele está admitindo algo que muitas poucas pessoas estão dispostas a admitir. Publicamente, essa tecnologia revolucionária muitas vezes supera até mesmo as expectativas das pessoas que as criam. Ele está dizendo, eu estive errado muitas vezes sobre o que é possível. Pense sobre isso por um momento. Este é o criador do livre razão do XRP, admitindo abertamente que os níveis de preço passados pareciam impossíveis para ele, mas aconteceram de qualquer maneira. Ele menciona o Bitcoin atingindo os 100 dólares e como isso parecia absurdo na época. Hoje isso soa irrisível, mas naquela época era impensável. Esta não é uma linguagem pessimista. Este é um idioma experiente. Esta pessoa é alguém que viveu por múltiplos ciclos de adoção e entende que os mercados não são lineares. Eles não são racionais nas fases iniciais de novas tecnologias. Quando ele diz que não se sente confortável em descartar 100 dólares de XRP, o que ele realmente está dizendo é que o preço não é determinado pelo conforto ou pela probabilidade. O preço é determinado pela adoção, utilidade e percepção ao longo do tempo. E essas coisas são extremamente difíceis de prever quando um sistema ainda está evoluindo. As pessoas querem certezas, elas querem limites rígidos, elas querem que alguém diga este é o máximo. Mas não é assim que os mercados funcionam, especialmente os mercados emergentes. David Schwartz entende que o XRP não é apenas um ativo especulativo, é a infraestrutura. E a infraestrutura, quando é adotada globalmente, não é valorizada da mesma forma que uma empresa normal ou uma commodity normal. É valorizado com base em quão essencial ele se torna. É por isso que o seu comentário importa tanto. Ele não disse que o XRP vai a 100 dólares. Ele também não disse que não pode. O que ele disse é que a história o ensinou a não subestimar o que é possível quando uma tecnologia funciona e ganha adoção. Essa distinção é crítica. As pessoas que são pessimistas querem finalização. Pessoas que entendem os mercados aceitam a incerteza. E a incerteza é uma oportunidade viva. Outra coisa importante que as pessoas perderam é o tempo. David Schwartz não está falando sobre o próximo mês ou o próximo ano. Ele está falando em estruturas de longo prazo. Os mercados frequentemente se movem em explosões violentas. Após longos períodos de tédio, o XRP passou em anos de acumulação, incerteza legal e sentimento reprimido. Isto não significa que fique lá para sempre. Na verdade, historicamente, os movimentos mais explosivos acontecem quando o sentimento está sendo... Na verdade, historicamente, os movimentos mais explosivos acontecem quando o sentimento está em seu pior e a confiança está no seu nível mais baixo. Os mercados frequentemente se movem em explosões violentas. Após longos períodos de tédio, o XRP passou anos em acumulação, incerteza legal e sentimento reprimido. Isto não significa que fique lá para sempre. Na verdade, historicamente, os movimentos mais explosivos acontecem quando o sentimento está em seu pior e a confiança está no seu nível mais baixo. É exatamente quando as pessoas exigem que figuras de autoridade digam a verdade e acabem com a esperança. E é exatamente quando o dinheiro inteligente começa a prestar atenção. David Schwartz, recusando-se a matar a ideia de um alto preço do XRP, não é hype, é contenção, é honestidade intelectual, dizendo como eu não sei o futuro e você também não.
E isso é incrivelmente importante, porque no momento em que você aceita que estamos lidando com um sistema que pode escavar globalmente, você também tem que aceitar que movimentos extremos não são uma exceção para o XRP. Eles são uma característica. Muitas pessoas dizem que um XRP de $50 ou $100 parece irrealista, mas a única razão pela qual sou irrealista é porque estão ancorando o seu pensamento ao preço atual. Este é um dos maiores erros psicológicos que os investidores cometem. Assumimos que o futuro deve se assemelhar ao presente. Os mercados não funcionam assim. Eles movem-se por fases e cada fase redefine o que as pessoas acreditam ser possível. Se você voltar para o movimento do XRP em 2017, ele não subiu devagar e logicamente, ele explodiu. O XRP passou de frações de centavos para mais de $3 em um período de tempo muito curto. A cada passo daquele movimento, as pessoas disseram que estava excessivo. A cada passo, as pessoas disseram que não poderia subir mais. E a cada passo, o mercado provou que estavam erradas. O que é importante aqui não são os números exatos, é a estrutura do movimento. O XRP não tende a subir gradualmente como as ações tradicionais. Ele comprime, acumula e depois sobe violentamente. Longos períodos de tédio são seguidos por reavaliações extremamente rápidas. Isso é o que torna o XRP frustrante em mercados de baixa e chocante em mercados de alta. Agora aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Se você pegar um movimento de 2017 e simplesmente sobrepô-lo à estrutura de preços de hoje, mesmo com a volatilidade reduzida, os números começam a parecer muito diferentes do que a maioria das pessoas espera. Você não precisa dos mesmos ganhos percentuais para alcançar preços muito mais altos, porque a base já é mais alta. Mesmo que o XRP se mova com metade da volatilidade do ciclo anterior, você ainda chega a faixas de preço que a maioria das pessoas atualmente acreditam serem impossíveis. E é exatamente por isso que estes preços chocam as pessoas quando acontecem. Os mercados não pedem permissão. As pessoas também se esquecem que o XRP já mostrou que pode absorver grandes influxos em curtos períodos de tempo. A liquidez se expande quando a procura se expande. O preço não se move apenas com base na oferta circulante. Ele move-se com base na disposição dos detentores de vender a certos preços. Se a adoção aumentar e os detentores acreditarem que o XRP vale mais, haverá menos tokens disponíveis a preços mais baixos. É assim que funciona a descoberta de preços. Não é apenas matemática, é psicologia, mais utilidade, mais tempo. Outro erro que as pessoas cometem é assumir que o futuro do XRP deve se parecer com o seu passado, em termos de caso de uso. Em 2017, o XRP era amplamente especulativo. Hoje está sendo posicionado como infraestrutura. Esses são dois frameworks de avaliação completamente diferentes. Ativos de infraestrutura não são precificados como moedas meme. Eles são precificados com base em quão importantes se tornam. Se o XRP desempenhar mesmo um papel parcial na liquidação global, liquidez ou transferências de valor transfronteiriças, o mercado endereçado é enorme, e mercados enormes criam uma reavaliação maciça. É aqui que a perspectiva de David Schwartz se alinha perfeitamente com o gráfico. Ele não está dizendo que o preço fará algo amanhã. Ele está dizendo que a história lhe mostrou que os mercados subestimam consistentemente a tecnologia de sucesso. O gráfico concorda. Também precisamos falar sobre supressão e atraso. O XRP passou anos sob pressão legal. O XRP estava preso a incertezas regulatórias. Isso não apaga a procura, apenas a atrasa. Quando a incerteza se dissipa, o preço não ajusta lentamente, ele se ajusta de repente. E é assim que as molas comprimidas se comportam. Quanto maior é a compressão, mais forte é o movimento. As pessoas querem que alguém prometa números, mas não é assim que isso funciona. O gráfico não promete nada, o que ele mostra é potencial. E o potencial do XRP estruturalmente sempre existiu. A ideia de que o XRP poderia subir para $20, $30 ou até mais com o tempo não é fantasia. Não é sem precedentes. Não é nem mesmo agressivo pelos padrões históricos. Ele simplesmente requer as mesmas condições que criaram movimentos passados: liquidez, adoção e crença. E a crença está começando a mudar novamente, lentamente, silenciosamente, sem alarme. E é assim que geralmente começam os movimentos mais poderosos. Você precisa de se afastar dos gráficos e de se afastar dos números por um momento. Você tem que entender como o preço é realmente formado em qualquer mercado. O preço não é uma lei da natureza, não é fixo, não é calculado por uma forma com a qual todos concordam. O preço é percepção, e a percepção é criada pelas pessoas. Esta é uma das coisas mais difíceis para os investidores aceitarem, especialmente aqueles que vêm de formações em finanças tradicionais. Nós gostamos de regras, nós gostamos de modelos, nós gostamos de acreditar que o preço é objetivo, mas a história nos mostra repetidamente que o preço é um acordo social. É o resultado de que um número suficiente de pessoas acredita que algo vale em um determinado momento no tempo. Ninguém define o preço do petróleo, ninguém define o preço do ouro, ninguém define o preço do Bitcoin e ninguém define o preço do XRP. O mercado é que o faz, e o mercado não é nada mais do que uma coleção de decisões humanas, emoções, expectativas e crença.
e crenças. É por isso que o comentário de David Schwartz é tão poderoso. Ele entende que, uma vez que um consenso social se forma em torno de um ativo, o preço segue para esse consenso, e não ao contrário. Se um número suficiente de participantes acreditar que o ativo vale mais, eles não o venderão barato. A oferta seca a preços mais baixos e o preço é forçado a subir. É assim que o Bitcoin se move, de ser sem valor a ser considerado ouro digital. Não havia uma equação que dissesse que tinha que acontecer. Não havia uma regra que permitisse isso. Aconteceu porque pessoas suficientes decidiram que tinha valor. E com o tempo essa crença se espalhou. O XRP está nos estágios iniciais desse mesmo processo, mas em um contexto diferente. O Bitcoin era sobre dinheiro sem confiança, o XRP é sobre eficiência, velocidade e liquidez em escala que atraem instituições, não apenas indivíduos. Pensa em números muito maiores quando as instituições adotam tecnologia. Eles não pensam em números de oscilações de preço de curto prazo. Eles pensam em termos de utilidade e necessidade. Se um sistema se tornar necessário, sua avaliação se expande além do que os investidores de varejo consideram razoável. É por isso que tentar limitar mentalmente o preço do XRP é perigoso. O momento em que você diz, não pode passar disto, você para de pensar sobre o que o sistema poderia se tornar. Você começa a pensar apenas no que está confortável. O consenso social não se forma da noite para o dia, constrói-se lentamente, depois tudo de uma vez. Primeiro as pessoas riem da ideia, depois discutem sobre ela, depois a aceitam e depois a defendem. Essa é a curva de adoção. Neste momento o XRP ainda está na fase da argumentação, as pessoas ainda discutem sobre o preço, elas discutem sobre a utilidade, elas discutem sobre a relevância. Isso é um sinal de que a conversa ainda está no início. Uma vez que a utilidade se torna óbvia e a adoção se torna visível, o argumento termina. Nesse ponto, o preço não precisa de ser mais defendido. Ele simplesmente reflete a realidade. Outro conceito importante aqui é que os mercados não se movem porque algo é verdade. Eles movem-se porque algo é acreditado. Muitas vezes vem depois, a crença vem primeiro. É por isso que grandes movimentos de preço sempre parecem desconfortáveis, parecem errados, parecem imerecidos, porque a crença muda mais rápido do que a lógica. Quando as pessoas dizem que um XRP de 3 dígitos é impossível, o que realmente estão dizendo é que não conseguem imaginar um mundo onde o XRP se torne tão importante. Isso não é análise, isso é a imaginação. David Schwartz já viu a imaginação falhar antes. Ele viu coisas que pareciam absurdas se tornarem normais. É por isso que ele se recusa a dizer nunca. Não porque ele está prometendo algo, mas porque ele entende a natureza da inovação. Também temos que considerar o tempo. O consenso social não se importa com o seu cronograma, não se importa com retornos trimestrais. Forma-se quando as condições se alinham. Liquidez, regulação, tecnologia e confiança precisam de convergir. Estamos agora entrando num período onde essas peças estão lentamente se juntando. A clareza regulatória está melhorando, a infraestrutura está amadurecendo, a liquidez está se preparando para expandir e os sistemas tradicionais estão mostrando fissuras. Este é exatamente o ambiente onde novas ferramentas financeiras são reprecificadas. Não gradualmente, mas de repente. As pessoas que se concentram apenas na ação do preço a curto prazo perdem isso completamente. Eles são abalados antes mesmo da história começar. Eles confundem volatilidade com fracasso. Na realidade, a volatilidade é um mercado negociando crença. É o processo de formação de consenso. E isto não é sobre um comentário, não é sobre um gráfico. Definitivamente não se trata da ação do preço de um dia. Isso é sobre posicionamento antes de uma mudança estrutural em como o capital se move pelo mundo. Estamos assistindo ao fim de um ciclo de altas taxas de juro e aos estágios iniciais de uma nova fase de liquidez. Historicamente, essas transições são caóticas. O dinheiro não se move em linhas retas. Ele gira, primeiro para fora de ativos defensivos, depois vem o crescimento e finalmente estaremos de volta. Os mercados não recompensam a certeza. Eles recompensam o posicionamento correto antes que a certeza exista. O XRP não precisa que todos acreditem em preços de 3 dígitos hoje. Não precisa de influenciadores, não precisa de hype. O que precisa é de integração contínua, crescimento contínuo da utilidade e alinhamento contínuo com as necessidades financeiras globais. Tornar-se até mesmo moderadamente importante para a liquidação global, gestão de liquidez ou fluxos transfronteiriços. A sua estrutura de avaliação muda completamente. Neste posto, as comparações com ativos tradicionais deixam de fazer sentido. É por isso que as discussões sobre preços parecem desconfortáveis, porque as pessoas estão sempre tentando refavorizar o sistema da manhã usando as regras de ontem. O maior erro que os investidores cometem é assumir que se algo ainda não aconteceu, não acontecerá. A história pune essa mentalidade repetidamente. Quase toda a grande inovação financeira parecia ridícula antes de parecer inevitável. Neste momento, o XRP não está sendo precificado para a inevitabilidade, está sendo precificado para a dúvida. E é exatamente isso que estamos vendo.
Essa fase é importante. Isso não significa que o preço suba diretamente, não significa que não haverá volatilidade. Na verdade, a volatilidade é garantida. Mas a volatilidade não é o inimigo. Você tem de separar o ruído de curto prazo da estrutura de longo prazo. Você tem que aceitar que ninguém, nem mesmo as pessoas mais inteligentes da sala, podem dar certezas. Você tem que decidir se acredita que este sistema fará a diferença no futuro. Se você acredita que o XRP é apenas mais um token especulativo, então os preços altos sempre parecerão insanos. Mas se você acredita que o XRP é infraestrutura, então a questão muda. Não é mais o quão alto o preço pode ir, torna-se quão importante este sistema se torna. A importância impulsiona a procura impulsiona a percepção impulsiona o preço. Essa é a cadeia. E essa corrente não se move toda de uma vez, ela move-se lentamente. Então, de repente, é provável que estejamos muito mais próximos da fase repentina do que a maioria das pessoas percebe. Este canal existe para ajudá-lo a ver as mudanças antes que elas se tornem óbvias. Não para dizer o que comprar ou vender, mas para ajudá-lo a entender o ambiente em que você está operando. Como sempre, isto não é um aconselhamento financeiro, é observação do mercado, reconhecimento de padrões e pensamentos a longo prazo. As mesmas ferramentas que as instituições usam, apenas explicado em português simples. Se você encontrou valor nesta análise, certifique-se de apoiar o canal, curtindo o vídeo e se inscrevendo na plataforma Cripto. O seu apoio nos permite continuar a focar no que realmente importa. Muito obrigado.